Vendo o bolo de pote, ele pegava o lucro para amante. Minhas clientes souberam, só pagam na minha mão. 6 da manhã e eu tava lá na cozinha, como todos os dias, com as mãos mergulhadas na massa de chocolate. A farinha de trigo se misturava com cacau, formando aquela textura perfeita que eu já conhecia de cor depois de 40 anos fazendo bolo. Sabia exatamente o ponto certo, nem muito mole, nem muito firme. O celular vibrou na bancada e normalmente eu ignorava notificações naquele horário porque só podia ser propaganda ou alguma bobagem. Mas algo me fez olhar dessa vez. Era uma notificação do banco informando meu saldo disponível, R$ 520. Meu coração deu um pulo daqueles que fazem a gente perder o ar. Larguei a tigela no meio da bancada, deixando a massa ainda pela metade, e peguei o celular com as mãos sujas de chocolate, tremendo. R$ 520? Como assim R$ 520? Na segunda-feira eu tinha recebido da Cristina R$ 2.000 por aquela encomenda gigante de 100 bolos de pote pro evento da empresa dela. Na terça, a Fernanda me pagou 800 pelos bolos da festa de 15 anos da sobrinha. Na quarta, mais 600 da Mariana. Eu tinha feito as contas certinho no meu caderninho e devia ter pelo menos R$ 3.400 na conta. Cadê o resto? Respirei fundo tentando me acalmar. Abri o aplicativo do banco e minhas mãos tremiam tanto que errei a senha 2 vezes antes de conseguir entrar na terceira tentativa. Fui direto pro extrato e ali estava tudo explicado, bem na minha frente como uma bofetada. Transferência para a conta do Marcelo, R$ 1.000. Outra transferência, R$ 800. Mais uma, R$ 600. Outra, R$ 400. Meu Deus do céu, ele tinha feito 7 transferências diferentes ao longo da semana inteira e eu nem sabia. Nem desconfiava de nada. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar na pia para não cair ali mesmo. Marcelo, meu marido de 42 anos, o homem que dormia do meu lado toda noite, o homem que eu cuidava, fazia comida, lavava roupa, aquele homem estava roubando de mim descaradamente. Pegando o dinheiro que eu suava para conseguir, o dinheiro dos meus bolos de pote que representavam meu trabalho árduo e minha independência. Vocês precisam entender uma coisa importante sobre a minha rotina. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias sem exceção. 5 da manhã, gente. Enquanto todo mundo ainda estava dormindo tranquilo nas suas camas quentinhas, eu já estava de pé, preparando as massas, batendo os cremes com força, organizando os potinhos um por um com capricho. Minha coluna doía barbaridade, minhas pernas inchavam feito balão, minhas mãos ficavam ressecadas de tanto lavar, tanto mexer, tanto trabalhar sem parar. Mas eu continuava firme porque era meu dinheiro, minha independência, minha dignidade. Ou pelo menos era o que eu pensava ingenuamente. Respirei fundo de novo, tentando processar aquela informação devastadora. Pensei comigo mesma que devia ter uma explicação razoável, que talvez tivesse acontecido alguma emergência que ele não me contou ainda. Marcelo sempre foi meio fechado para essas coisas, não gostava de compartilhar preocupações e sempre dizia que homem tinha que resolver os problemas sozinho, que mulher não precisava se preocupar com essas coisas complicadas. Eu, boba e ingênua, aceitava aquilo como se fosse um traço de personalidade positivo. Achava até bonito esse jeito supostamente protetor dele. Mas R$ 3.000? Que tipo de emergência custava R$ 3.000 e eu não sabia absolutamente nada a respeito? Minha cabeça não conseguia processar aquela matemática cruel. Tentei voltar a fazer os bolos porque tinha encomendas esperando, clientes dependendo de mim. Peguei a tigela de novo e continuei batendo a massa mecanicamente, mas não estava dando certo de jeito nenhum. Minha cabeça estava longe, perdida em pensamentos ruins, e minhas mãos tremiam sem controle. A massa ficou pesada demais, completamente fora do ponto. O chocolate grudou no fundo da panela quando fui fazer a cobertura porque não prestei atenção no tempo. O creme de leite desandou feio. Tive que jogar tudo fora, um desperdício que me machucou. 3 receitas inteiras no lixo, mais de R$ 50 de ingredientes desperdiçados. R$ 50 que eu não tinha para desperdiçar naquele momento difícil. Sentei ali mesmo no chão frio da cozinha e chorei feito criança. Chorei de raiva, de frustração profunda, de cansaço acumulado. Chorei porque aquele momento resumia exatamente tudo o que eu estava sentindo há meses sem conseguir colocar em palavras adequadas. Essa sensação horrível de trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar e nunca ter nada de concreto. De correr atrás incansavelmente e ficar sempre no mesmo lugar. De me esforçar ao máximo e não ver resultado nenhum. Eu tinha começado a vender bolo de pote 3 anos antes daquele dia terrível. Na época difícil, Marcelo tinha perdido o emprego dele de repente.
Ele trabalhava numa fábrica há mais de 20 anos e o lugar fechou de uma hora para outra sem aviso prévio, sem nada, deixando todo mundo na mão. Ele ficou completamente desesperado com a situação. Passou meses intermináveis procurando outro emprego, mandando currículo para todo lado, mas com 57 anos ninguém queria contratar ele. Os entrevistadores diziam na cara dele que ele era velho demais, qualificado demais, caro demais para o mercado atual. As economias que a gente tinha juntado ao longo dos anos foram acabando rapidinho e as contas começaram a atrasar uma atrás da outra. Foi naquele momento de desespero que eu tive a ideia salvadora dos bolos de pote. Eu sempre fui muito boa de cozinha desde criança. Desde pequena ajudava minha mãe a fazer doces para vender na vizinhança e aprendi todas as receitas tradicionais com ela. Bolo de chocolate úmido, brigadeiro cremoso na medida, mousse de maracujá refrescante, prestígio irresistível. Tudo decorado de cabeça, sem precisar olhar receita nenhuma porque estava gravado na minha memória e nas minhas mãos. Pensei comigo, por que não tentar vender esses bolos? Comecei bem pequeno e humilde. Fiz apenas 10 bolos de pote e ofereci para as vizinhas mais próximas. Todas adoraram de verdade e pediram mais na mesma hora. Indicaram para as amigas delas, que indicaram para as amigas, e assim foi se espalhando. Em apenas 2 meses, eu já estava vendendo 50 bolos por semana regularmente. Em 6 meses, eram 200 bolos voando toda semana. O dinheiro começou a entrar finalmente e aquilo foi um alívio enorme. Não era muito dinheiro não, mas ajudava bastante a pagar a conta de luz, a conta de água, fazer a feira básica do mês. Marcelo ficou visivelmente aliviado com a situação. Ele me dizia constantemente que eu tinha salvado ele, que não sabia o que seria dele sem minha ajuda, que eu era uma mulher incrível. Eu ficava orgulhosa e feliz de poder ajudar meu marido naquele momento difícil, feliz de poder sustentar a casa sozinha enquanto ele procurava emprego novo. Só que Marcelo nunca mais procurou emprego de verdade depois daquilo. No começo dos primeiros meses, ele ainda saía de casa, levava currículo impresso para os lugares, fazia algumas entrevistas aqui e ali. Mas depois foi desanimando gradualmente e parou completamente de procurar. Passou a ficar em casa o dia inteiro, assistindo televisão sem parar, reclamando da vida e do mundo. E eu continuava firme na minha rotina pesada, acordando 5 da manhã religiosamente, fazendo bolo sem parar, vendendo para todo lado, correndo de um lugar pro outro com as entregas. O dinheiro que entrava mensalmente nunca era suficiente, por mais que eu vendesse sempre faltava. Eu achava que era porque a vida estava cara demais, porque as contas tinham aumentado muito, porque a gente estava gastando mais do que antes. Nunca imaginei nem por um segundo que ele estava pegando meu dinheiro escondido para outra coisa cruel, para outra pessoa. Naquele dia horrível da descoberta, eu não consegui fazer mais nada produtivo. Cancelei todas as encomendas do dia mandando mensagem para as clientes dizendo que tinha passado mal de repente, que ia repor tudo na semana seguinte sem falta. Fiquei ali paralisada na cozinha, sentada no chão frio, olhando para a parede branca, tentando processar mentalmente o que tinha descoberto sobre meu casamento. Marcelo chegou em casa lá pelas 8 da noite como sempre. Entrou assobiando despreocupado, de bom humor aparente. Nem percebeu meu estado deplorável, nem notou que eu estava diferente. Foi direto pro banheiro tomar banho demorado. Quando saiu todo arrumado, eu tinha preparado o jantar dele mecanicamente. Arroz branco, feijão temperado, bife grelhado, salada fresca. Coloquei tudo na mesa com cuidado e sentei na frente dele esperando ele começar a comer tranquilamente. Perguntei então se ele tinha pegado o dinheiro da minha conta bancária, tentando manter a voz o mais firme possível. Ele levantou os olhos do prato sem pressa, mastigando devagar aquele pedaço de carne, e confirmou que tinha pegado sim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Perguntou de volta o que tinha de errado nisso, como se eu tivesse fazendo uma pergunta absurda. Tentei explicar que aquele era o dinheiro do meu trabalho árduo, que eu precisava daquele dinheiro para comprar ingredientes caros, para pagar as contas atrasadas da casa. Mas ele retrucou dizendo que também precisava de dinheiro, que também tinha despesas pessoais, que também tinha direito de usar o dinheiro daquela casa. A lógica dele era completamente distorcida. Insisti dizendo que ele não tinha me avisado antes, não tinha me pedido permissão, simplesmente tinha pegado sem consultar. E foi aí que ele explodiu de raiva. Perguntou irritado se agora ele tinha que pedir permissão para a própria mulher, se tinha que pedir autorização dela para usar o dinheiro que também era dele. A conversa estava virando uma discussão feia. Rebati firmemente dizendo que aquele dinheiro não era dele, era meu porque eu é que acordava de madrugada todos os dias, eu é que ficava horas e horas em pé fazendo bolo até as pernas incharem, eu é que entregava de casa em casa debaixo de sol e chuva.
Mas ele jogou na minha cara que eu achava que ele não trabalhava, que eu achava que era fácil para ele ver a própria mulher sustentando a casa enquanto ele estava ali parado, que eu achava que isso não mexia com o psicológico dele como homem. Fiquei completamente sem palavras naquele momento. Ele estava virando a situação toda, fazendo parecer que eu era errada na história, que eu era insensível por trabalhar duro, por ganhar dinheiro honesto, por sustentar a casa. Como se isso fosse um defeito grave, como se eu tivesse obrigação de ficar quieta e aceitar passivamente que ele pegasse o fruto do meu trabalho sem nem me avisar antes. Perguntei quanto exatamente ele tinha pegado da conta ao longo daquela semana. Ele respondeu vagamente que tinha pegado o que precisava. Insisti perguntando o valor exato e ele finalmente confirmou com a maior naturalidade do mundo que tinha sido uns R$ 3.000 ao longo da semana inteira. R$ 3.000 ditos assim como se fosse nada, como se R$ 3.000 fossem migalhas insignificantes. Quis saber urgentemente para que ele precisava de R$ 3.000 de uma vez. Ele respondeu que era para resolver umas coisas pessoais. Perguntei que coisas eram essas tão importantes e ele disse friamente que eram coisas dele, que eu não precisava saber de tudo da vida dele. Aquilo foi como uma facada no peito. Senti a raiva subindo pelo meu peito como lava quente. 42 anos de casamento inteiros, 42 anos acreditando piamente que éramos um time unido, que compartilhávamos tudo, que não havia segredos entre nós. E agora ele vinha me dizer que havia coisas dele que eu não precisava saber? Coisas misteriosas que custavam R$ 3.000 do meu dinheiro suado? Insisti novamente que queria saber para onde tinha ido aquele dinheiro todo. Mas ele se recusou terminantemente a contar, voltando a comer como se nada daquilo tivesse acontecido, como se fosse apenas mais uma conversa banal de jantar. Passei aquela noite inteira em claro sem conseguir pregar o olho. Deitado ao lado dele na cama, ouvindo ele roncar alto e tranquilo, pensando obsessivamente em tudo aquilo. Pensando em como eu não tinha percebido antes os sinais, em quantas outras vezes ele já tinha feito isso sem eu saber, enquanto o dinheiro já tinha sumido misteriosamente sem eu perceber. Comecei a fazer contas mentais detalhadas. Nos últimos 6 meses, eu tinha vendido quase R$ 20.000 em bolos de pote. R$ 20.000 de trabalho honesto. Mas minha conta bancária nunca tinha mais que 2 ou 3 mil guardados. Para onde estava indo todo o resto do dinheiro? Ingredientes consumiam bastante dinheiro mesmo, era verdade. Farinha cara, açúcar, chocolate importado, creme de leite, ovos, potinhos descartáveis de qualidade. Mas não consumiam R$ 15.000 nem de longe, não dava para ser só isso. Na manhã seguinte acordei antes do despertador tocar, lá pelas 4:30 da manhã. Marcelo ainda dormia pesado. Fui até o escritório dele sorrateiramente, aquele cantinho da casa onde ele guardava os papéis importantes e as contas antigas. Vasculhei tudo com cuidado, procurando extratos bancários, recibos, qualquer coisa que me desse uma pista concreta do que estava acontecendo. E encontrei algo perturbador, um papel dobrado escondido no fundo da gaveta. Era um extrato da conta bancária dele. Lá estava tudo detalhado, negro no branco. Transferências regulares e frequentes para uma outra conta desconhecida. Uma conta que eu nunca tinha visto na vida. Valores altos impressionantes. R$ 1.000 aqui, 2.000 ali, 500 acolá. Nos últimos 6 meses inteiros, ele tinha transferido mais de R$ 15.000 para aquela conta misteriosa. R$ 15.000 do meu trabalho brutal, do meu suor constante, das minhas madrugadas sacrificadas, das minhas dores nas costas que me impediam até de dormir direito. Tudo indo regularmente para uma conta que eu não fazia a menor ideia de quem era. Sentei na cadeira dele tremendo e tentei processar aquela informação chocante. Quem era o dono daquela conta bancária? Para que exatamente Marcelo estava mandando tanto dinheiro assim todo mês? Seria dívida de jogo? Não fazia sentido nenhum porque ele teria me contado. A gente não tinha dívida conhecida. Seria investimento secreto? Também não porque Marcelo nunca se interessou por essas coisas financeiras. Então o que era? A resposta cruel veio alguns dias depois, quando decidi investigar por conta própria. Eu precisava descobrir a verdade urgentemente. Precisava saber para onde meu dinheiro estava indo todo mês. Então fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida inteira. Segui meu próprio marido pelas ruas. Naquela quinta-feira fatídica, Marcelo saiu de casa dizendo casualmente que ia encontrar os amigos no centro da cidade para jogar dominó. Era uma coisa que ele supostamente fazia toda semana religiosamente. Ou pelo menos era o que ele sempre dizia para mim. Esperei ele sair, contei devagar até 300 para ter certeza que ele tinha ido embora mesmo, e saí atrás dele discretamente. Peguei o ônibus da linha principal e sentei lá no fundo onde ninguém me via.
Coloquei um lenço colorido na cabeça e óculos escuros grandes. Me senti completamente ridícula fazendo aquilo, uma senhora de 63 anos brincando de detetive particular. Mas eu precisava desesperadamente saber a verdade. Desci no mesmo ponto que ele desceu. Vi quando ele saiu do ônibus e caminhou tranquilamente pela rua principal da cidade. Mantive uma distância segura para não ser percebida. Ele não foi pro lado do boteco velho, onde os amigos dele costumavam se reunir para jogar dominó e beber cerveja. Foi exatamente pro lado oposto. Pro lado onde tinha aquelas lojas elegantes e chiques, restaurantes caros com cardápio francês, boutiques de grife. Meu estômago começou a embrulhar de nervosismo. Ele entrou numa loja de roupas femininas de luxo. Uma loja que eu nunca tinha entrado na vida porque era cara demais. A vitrine era cheia de manequins magros com roupas elegantíssimas, preços que eu nem ousava imaginar quanto custavam. Fiquei do outro lado da rua, escondida estrategicamente atrás de uma coluna grossa, me sentindo cada vez mais patética e ridícula. Mas não conseguia ir embora dali, precisava ver o que ia acontecer. 15 minutos eternos depois, ele saiu finalmente. Carregava 3 sacolas grandes e pesadas. Sacolas daquelas lojas caras com o nome estampado em letras douradas brilhantes. Continuou andando calmamente pela rua. Entrou numa loja de sapatos femininos importados. Mais 10 minutos intermináveis. Saiu carregando mais 2 sacolas cheias. Depois foi numa perfumaria francesa. Mais uma sacola cara. Meu coração batia completamente descompassado no peito. 6 sacolas no total. 6 sacolas de lojas caríssimas. Compradas com meu dinheiro sagrado, o dinheiro dos meus bolos de pote feitos com tanto carinho. E nem eram para mim, era óbvio. Eram todas roupas femininas delicadas, sapatos femininos de salto, perfume feminino importado. Para quem seriam aqueles presentes todos? A resposta dolorosa veio quando ele entrou num restaurante sofisticado. Um restaurante extremamente chique com mesinhas delicadas na calçada, toalhas brancas engomadas, taças de cristal brilhando, garçons de colete. O tipo de lugar que eu via só de longe ao passar, que nunca tinha entrado na vida, que nem sonhava em poder frequentar. Ele se sentou confortavelmente numa mesa privilegiada. Pediu alguma coisa pro garçom educado. E esperou tranquilamente. 10 minutos angustiantes depois, ela apareceu finalmente. Uma mulher desconhecida. Cabelos castanhos compridos e bem cuidados, escovados profissionalmente. Roupa ajustada no corpo, salto alto caro, maquiagem impecavelmente perfeita. Bonita de verdade, tinha que admitir. Não era velha não era nova também. Devia ter uns 40 e poucos anos bem vividos. Ela sorriu amplamente ao ver Marcelo esperando. Um sorriso largo e alegre de quem tá feliz de verdade. Ele se levantou cavalheirescamente. Abraçou ela com carinho. Beijou delicadamente o rosto dela. Puxou a cadeira para ela sentar confortavelmente. Empurrou todas as sacolas caras na direção dela como quem dá um presente especial. Ela abriu cada sacola cuidadosamente, uma por uma. Tirou as roupas elegantes, os sapatos de grife, o perfume importado caríssimo. Admirou tudo com aquela expressão encantada de criança ganhando presente de Natal. Levantou um vestido vermelho lindíssimo na frente do próprio corpo, como se tivesse imaginando exatamente como ficaria vestindo aquilo. Marcelo sorria para ela. Aquele sorriso genuíno que eu não via há anos inteiros. Aquele sorriso verdadeiro que ele costumava ter quando éramos jovens e apaixonados, quando ainda namorava, quando me olhava antigamente como se eu fosse a única mulher especial do mundo inteiro. Agora esse sorriso verdadeiro era todo para ela. Ela pegou carinhosamente na mão dele por cima da mesa. Ele entrelaçou os dedos dele nos dela com intimidade. Ficaram assim longos minutos, olhando um pro outro apaixonadamente, conversando baixinho coisas que eu não conseguia ouvir, rindo juntos de piadas privadas. Como um casal apaixonado. Como 2 namorados no auge da paixão. E eu ali parada. Do outro lado da rua movimentada. Com 63 anos pesados nas costas. Descobrindo dolorosamente que meu marido de 42 anos tinha uma amante jovem. E que bancava ela luxuosamente com o meu dinheiro suado, o dinheiro que eu ganhava acordando às 5 da manhã congelante, ficando em pé até as pernas doerem barbaridade, trabalhando incansavelmente até as mãos ficarem ressecadas e sangrando. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali paralisada, só olhando aquela cena surreal. Pode ter sido apenas 5 minutos, pode ter sido 1 hora inteira. O tempo tinha parado completamente de fazer qualquer sentido.
Tudo que eu conseguia ver era aquela cena dolorosa se repetindo na minha mente. Marcelo e aquela mulher desconhecida. Rindo alto, conversando animados, se tocando com intimidade. Usando descaradamente o dinheiro que eu ganhava acordando às 5 da manhã todos os dias, ficando em pé até as pernas não aguentarem mais, trabalhando feito louca até as mãos ficarem completamente ressecadas e doloridas. Quando finalmente consegui me mexer daquela posição, voltei para casa como um zumbi. Não lembro direito como foi esse trajeto. Se foi de ônibus lotado, se foi caminhando lentamente pelas ruas. Só lembro vagamente de chegar em casa vazia, sentar na cozinha conhecida, e ficar olhando pro nada absoluto durante horas. A cozinha que era meu mundo inteiro, meu refúgio. A cozinha onde eu passava 12, 14, às vezes 16 horas por dia trabalhando. A cozinha que representava minha independência tão sonhada, meu trabalho honesto, minha dignidade como mulher. Tudo manchado e destruído agora por aquela descoberta horrível. Quando Marcelo finalmente chegou em casa, lá pelas 10 da noite como sempre, eu ainda estava exatamente na mesma posição paralisada. Ele ficou surpreso ao me ver acordada e perguntou se eu não tinha ido dormir ainda. Respondi que não tinha conseguido dormir. Ele perguntou se eu estava doente e respondi que estava sim, doente dele e de tudo aquilo. Ele parou confuso sem entender. Perguntou do que exatamente eu estava falando com aquele tom. Expliquei então que eu tinha visto tudo. Tinha visto ele com aquela mulher. Tinha visto ele dando os presentes caros. Presentes comprados descaradamente com o meu dinheiro de trabalho. O silêncio que se instalou naquela cozinha era completamente ensurdecedor e pesado. Ele abriu a boca tentando falar, fechou sem conseguir, passou a mão nervosa no rosto suado, encostou fraco na parede precisando de apoio. Perguntei quanto tempo aquilo estava acontecendo, quanto tempo ele vinha me enganando. Ele demorou muito a responder, claramente desconfortável. Olhou pro chão sujo, pro teto manchado, pras paredes descascadas. Para qualquer lugar do mundo menos para mim diretamente. Finalmente admitiu que já fazia 2 anos inteiros. 2 anos completos. 2 anos que ele vinha me traindo covardemente. 2 anos que ele vinha roubando de mim sistematicamente. 2 anos inteiros que eu acordava religiosamente de madrugada, trabalhava sem parar até não aguentar mais, e o dinheiro todo ia secretamente para ele bancar a amante jovem. Comprar roupa cara de grife, jantar em restaurante chique francês, dar a ela absolutamente tudo que nunca deu para mim em 42 anos de casamento. Disse firmemente que queria que ele saísse imediatamente da minha casa. Ele tentou argumentar dizendo que a gente podia conversar civilizadamente sobre aquilo tudo. Mas cortei dizendo que não tinha absolutamente nada para conversar, que ele tinha me traído covardemente, me roubado descaradamente, usado o dinheiro do meu trabalho honesto para bancar a amante dele, e que ele devia pegar as coisas dele e sair imediatamente da minha casa. Ele retrucou irritado perguntando de quando aquela era minha casa, dizendo que aquela casa também era dele, que ele tinha pagado por ela, que tinha trabalhado 30 anos inteiros para ter aquela casa própria. Respondi que eu também tinha trabalhado ao lado dele todos aqueles anos. Que tinha lavado a roupa dele, feito a comida dele diariamente, criado os filhos dele com dedicação, limpado aquela casa inteira. E que agora, quando ele já não trabalhava mais, quando era eu que sustentava tudo sozinha, ele me roubava friamente. Pegava o que era exclusivamente meu e dava para outra mulher. Repeti firmemente que ele devia sair antes que eu fizesse algo que os dois fossem se arrepender eternamente. Ele pegou as chaves barulhentas do carro e saiu batendo a porta com força. Não voltou para dormir naquela noite horrível. Nem na noite seguinte. Só apareceu 3 dias depois quando eu estava na casa da Neide, minha vizinha de confiança, especificamente para buscar as coisas dele. Roupas todas, documentos importantes, os objetos pessoais. Tudo colocado em malas velhas. Ele levou sem dizer uma única palavra, sem me olhar nos olhos. As primeiras semanas depois daquilo foram definitivamente as piores da minha vida inteira. Chorava copiosamente toda noite até dormir de exaustão. Questionava obsessivamente tudo o que tinha acontecido. O que exatamente eu tinha feito de errado para merecer aquilo? Onde eu tinha falhado como esposa? Porque eu não fui suficiente para ele. Tinha dias terríveis que eu simplesmente não conseguia levantar da cama de jeito nenhum. Que olhava para os potinhos vazios de bolo e sentia náusea profunda. Que pensava seriamente em desistir de tudo e sumir. Mas tinha as encomendas importantes esperando. As clientes fiéis dependiam totalmente de mim. Não podia deixar elas na mão daquele jeito. Então me levantava com esforço sobre-humano. Amarrava o cabelo bagunçado. Colocava o avental surrado. E fazia os bolos mecanicamente.
mesmo com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mesmo com as mãos tremendo descontroladamente, mesmo com o coração completamente partido em 1000 pedaços. Eu fazia porque era minha obrigação. Foi numa dessas entregas rotineiras que tudo começou a mudar na minha vida. Eu tinha ido levar 20 bolos de pote na casa da Mariana como combinado. Ela tinha encomendado especificamente para um evento importante no trabalho dela. Quando cheguei na porta carregando as caixas pesadas, ela abriu e me olhou de um jeito diferente, preocupado. Perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Tentei mentir dizendo que estava tudo certo comigo. Mas ela insistiu dizendo que eu estava com cara de quem tinha chorado muito. Tentei desesperadamente disfarçar, forçar um sorriso convincente, dizer que estava tudo perfeitamente bem. Mas não consegui manter a farsa. Desabei completamente ali mesmo na porta da casa dela, com as caixas de bolo ainda na mão, tremendo. Comecei a chorar descontroladamente. Mariana me puxou com cuidado para dentro da casa. Pegou delicadamente as caixas pesadas das minhas mãos. Me sentou no sofá confortável. E ficou ali pacientemente, só segurando firme minha mão, até eu conseguir me acalmar minimamente. E então eu contei absolutamente tudo sem filtro nenhum. Sobre Marcelo e toda a traição. Sobre o dinheiro roubado sistematicamente. Sobre a amante jovem. Sobre os presentes caríssimos. Sobre os 2 anos inteiros de traição covarde. Tudo sem esconder nada. Mariana me abraçou forte quando terminei de contar. Ela disse convicta que aquela história não podia ficar daquele jeito, que as outras clientes precisavam saber urgentemente da situação. Falei rapidamente que não precisava não, que eu não queria que absolutamente ninguém ficasse sabendo da minha vida particular, que era humilhante demais expor aquilo. Mas Mariana argumentou pacientemente que não era humilhação nenhuma, que eu era vítima clara naquela história toda. E explicou por que as clientes precisavam saber, porque todas estavam me pagando honestamente, e o dinheiro estava indo para outra pessoa sem elas saberem. Isso não era justo comigo, não era justo com o trabalho incrível que eu fazia diariamente. Eu realmente não queria aquela exposição. Não queria mesmo que ninguém soubesse dos meus problemas íntimos, da minha vida particular, da minha vergonha profunda. Mas Mariana tinha toda a razão do mundo. As clientes tinham o direito legítimo de saber exatamente para onde o dinheiro delas estava indo depois que pagavam pelos bolos. 2 dias depois comecei a receber uma enxurrada de mensagens inesperadas. Muitas mensagens carinhosas. Da Fernanda fiel. Da Cristina sempre atenciosa. Da Júlia professora. Da Sandra dentista. Da Patrícia advogada. Todas dizendo exatamente a mesma coisa reconfortante, que a partir daquele momento elas só iam pagar em dinheiro vivo diretamente na minha mão, que iam pagar direto para mim sem intermediário nenhum, que ninguém ia mexer no meu dinheiro nunca mais. Mariana tinha espalhado a história inteira para todas. E ao invés de me julgarem negativamente, ao invés de terem pena humilhante, ao invés de se afastarem com preconceito, minhas clientes maravilhosas ficaram completamente do meu lado. Todas elas sem exceção. A Fernanda chegou na minha casa alguns dias depois carregando um caderno novo e organizado. Explicou que a partir daquele momento a gente ia ter um sistema novo de controle. Quando ela pedisse bolo, ia anotar direitinho no caderno. Quantidade exata, sabor específico, valor combinado, data da entrega. Quando viesse buscar pessoalmente, ia pagar em dinheiro vivo e eu ia assinar embaixo confirmando oficialmente que tinha recebido. Assim ficava tudo registrado transparentemente. Ninguém podia dizer depois que não tinha pagado, e ninguém podia tocar no meu dinheiro de jeito nenhum. A Júlia, aquela professora dedicada de escola, começou ativamente a fazer propaganda intensa dos meus bolos na vizinhança inteira dela. Dizia para todo mundo que encontrava que deviam comprar da Dona Lúcia, mas que era importantíssimo pagar direto na mão dela pessoalmente. Explicava que eu merecia receber cada centavo do trabalho árduo que fazia diariamente. Em apenas uma semana minha cartela de clientes literalmente dobrou de tamanho. Pessoas que eu nem conhecia pessoalmente começaram a me procurar interessadas. Todas já sabendo da história completa através do boca a boca. Todas querendo ativamente me apoiar na situação difícil. Todas fazendo questão absoluta de pagar em mãos, de ir buscar pessoalmente, de conversar um pouco comigo, de ver se eu estava bem emocionalmente. A Sandra, aquela dentista competente, começou estrategicamente a levar meus bolos pro consultório dela regularmente. Deixava na recepção com uma placa informativa explicando que eram bolos da Dona Lúcia e que se alguém se interessasse podia pedir o contato. Os pacientes adoravam e começaram massivamente a me procurar. Mais encomendas chegando. Mais dinheiro finalmente entrando.
Dinheiro que dessa vez estava realmente ficando comigo. A Patrícia, aquela advogada experiente, me chamou para o escritório elegante dela para conversar seriamente. Explicou que eu precisava urgentemente me proteger legalmente da situação. Disse que ia me ajudar gratuitamente a abrir um MEI para formalizar meu negócio adequadamente. E que ia me orientar detalhadamente sobre como me proteger juridicamente, como garantir definitivamente que ninguém mais ia ter acesso indevido ao meu dinheiro. A Helena, contadora profissional, se ofereceu voluntariamente para me ajudar com toda a parte financeira complexa. Explicou pacientemente que eu não precisava necessariamente entender tudo de contabilidade complicada, mas que precisava urgentemente saber quanto entrava mensalmente, quanto saía em despesas, quanto sobrava limpo. Disse que ia me ensinar a fazer um controle financeiro simples e prático. E sugeriu fortemente que a gente abrisse uma conta bancária completamente nova, uma conta que só eu fosse ter acesso absoluto. Nem senha eu podia compartilhar com absolutamente ninguém. Abri essa conta nova salvadora numa sexta-feira fria de manhã. A Helena foi comigo presencialmente no banco para dar suporte. Me ajudou pacientemente a preencher todos os formulários burocráticos. Quando a moça uniformizada do banco me entregou o cartão novinho e pediu para eu criar a senha secreta, Helena delicadamente se afastou para me dar privacidade. Disse para eu escolher uma senha que absolutamente só eu soubesse, que ninguém mais no mundo conhecesse. E orientou para não anotar em lugar óbvio demais, mas guardar muito bem guardado em lugar seguro. Escolhi estrategicamente a data de nascimento da minha mãe falecida. Ninguém no mundo ia conseguir adivinhar aquilo. Anotei cuidadosamente num papel dobrado e escondi no fundo do guarda-roupa antigo, dentro de uma caixa enferrujada de costura que eu tinha guardado há 30 anos. Marcelo nunca ia encontrar aquilo. Nunca mais ia conseguir pegar um único centavo meu. Instalei também uma maquininha moderna de cartão para os clientes que preferiam pagar dessa forma eletrônica. Mas configurei cuidadosamente para o dinheiro cair direto e exclusivamente na conta nova que só eu tinha acesso. Tudo finalmente sob meu controle total. Pela primeira vez em anos. O negócio simplesmente explodiu em crescimento. Em apenas 3 meses corridos, eu estava vendendo facilmente o triplo do que vendia antes da separação. Não era só porque tinha mais clientes novos, mas principalmente porque agora eu tinha motivação verdadeira para trabalhar. Agora eu finalmente sabia com certeza que cada centavo que eu ganhava ficava definitivamente comigo. Ia direto para as minhas contas pessoais. Ia pro meu sustento próprio. Ia pro meu futuro incerto. Comecei gradualmente a comprar equipamentos bem melhores. Um mixer profissional potente. Formas novas antiaderentes. Um freezer muito maior e moderno. Potinhos descartáveis de qualidade superior. Investia confiante no negócio porque sabia com certeza que o retorno seria exclusivamente meu. Só meu e de mais ninguém. Um mês inteiro depois da separação traumática, Marcelo apareceu inesperadamente na minha porta. Tava visivelmente diferente da última vez. Bem mais magro e abatido. Barba completamente por fazer. Roupa toda amassada e suja. Olhos fundos e cansados. Começou dizendo que tinha errado gravemente, que sabia perfeitamente que tinha errado feio. Disse que tinha terminado completamente com aquela mulher, que estava sozinho no mundo agora, sem dinheiro nenhum guardado, e que queria desesperadamente voltar para casa. Olhei fixamente para ele durante longos segundos. Aquele homem que foi meu companheiro por 42 anos inteiros. Aquele homem que eu amei profundamente, que eu respeitei incondicionalmente, que eu cuidei com dedicação. Aquele mesmo homem que me traiu da forma mais cruel possível. Disse firmemente que ele não ia voltar. Ele implorou dizendo que tinha mudado completamente, que tinha aprendido a lição dolorosa. Mas eu sabia a verdade. Ele não tinha mudado absolutamente nada. Ele só tinha ficado pobre e sem opções. E olha, eu entendia perfeitamente o que tinha acontecido. A amante tinha dado o golpe nele certamente. Ela tinha pegado todo o dinheiro que ele tinha guardado ao longo do tempo, que era originalmente meu dinheiro suado na verdade, e tinha desaparecido completamente. Tinha ido embora da cidade sem deixar rastro. Tinha mudado até o número do telefone para não ser encontrada. Marcelo tinha ficado literalmente sem nada. Sem a esposa dedicada, sem a amante jovem, sem dinheiro nenhum. Expliquei para ele que não era vingança da minha parte. Ele realmente não me amava de verdade. Ele sempre me viu apenas como uma funcionária doméstica gratuita. Alguém que fazia sua comida diariamente, lavava sua roupa semanalmente, cuidava da sua casa inteira. E quando eu comecei finalmente a ganhar dinheiro próprio,
ele viu uma oportunidade financeira fácil. Me usou descaradamente. Pegou covardemente o fruto do meu trabalho honesto e gastou tudo com outra pessoa mais jovem. Ele não ia voltar nunca mais. Tentou argumentar que a casa também era dele legalmente. Respondi que a casa ia ser vendida em breve, que o advogado já tinha entrado oficialmente com todos os papéis do divórcio necessários, que ele ia receber sim a parte dele quando a casa fosse vendida eventualmente, mas que por enquanto ele precisava sair dali imediatamente e não voltar mais nunca. Fechei a porta pesada na cara dele sem dó, e pela primeira vez em meses terríveis, senti finalmente uma paz genuína invadindo meu peito. Os meses seguintes foram inteiros de reconstrução gradual. Não era só reconstrução financeira não, mas principalmente emocional e psicológica. Comecei a fazer terapia regular com a Cristina, que era psicóloga experiente e me atendia com um bom desconto solidário. Dizia sempre que eu merecia aquela ajuda. Nas sessões semanais, eu chorava muito ainda. Falava longamente sobre a traição dolorosa, sobre a dor profunda, sobre aquele sentimento horrível de não ter sido suficiente como mulher. E aos poucos, sessão após sessão, comecei gradualmente a entender que não era culpa minha absolutamente. Que Marcelo tinha feito escolhas conscientes. Escolhas ruins e egoístas. Escolhas que machucaram profundamente. Mas eram escolhas exclusivamente dele, não eram minhas de forma alguma. O negócio dos bolos continuou crescendo exponencialmente. Precisei contratar ajuda profissional. A Neide, minha vizinha querida que sempre admirou genuinamente meu trabalho, começou a vir religiosamente 3 vezes por semana para me auxiliar. Pagava ela certinho e pontualmente. Com recibo assinado sempre. Tudo completamente formalizado e correto. Ela me ajudava ativamente a fazer os bolos, embalava cuidadosamente os potinhos, organizava eficientemente as encomendas. Neide sempre dizia emocionada que eu era uma inspiração tremenda para ela. Que ver eu recomeçando assim completamente, naquela idade avançada, dava esperança renovada para ela também. Fazia ela acreditar piamente que nunca é tarde demais para recomeçar. E realmente não era tarde mesmo. Cada dia que passava eu percebia isso mais claramente. 63 anos definitivamente não era o fim trágico da vida. Era na verdade um novo começo promissor. Uma nova chance inesperada. Uma nova vida inteira esperando. As clientes maravilhosas continuavam sendo meu maior suporte emocional. Criaram espontaneamente um grupo grande no aplicativo de mensagens. Batizaram de clientes da Dona Lúcia. Lá elas pediam bolos regularmente, trocavam receitas úteis entre si, marcavam de buscar juntas para economizar na entrega, faziam propaganda entusiasmada umas para as outras. O grupo começou modestamente com apenas 10 pessoas. Em 6 meses corridos, tinha facilmente 200 mulheres participando ativamente. E não era só sobre bolo não. Tinha virado uma verdadeira rede de apoio mútuo mesmo. Elas compartilhavam absolutamente tudo sem reservas. Vagas de emprego disponíveis. Indicação de profissionais confiáveis. Pedidos urgentes de ajuda. Conselhos práticos de vida. Era lindo de ver. Uma vez memorável, a Carla postou desesperada no grupo que tinha sido demitida injustamente e estava completamente desesperada sem saber o que fazer. Em apenas uma hora rápida, as mulheres solidárias se mobilizaram intensamente. Fizeram uma vaquinha generosa. Conseguiram juntar R$ 1.500 para ajudar ela a pagar o aluguel até conseguir arrumar outro emprego. Aquilo me emocionou profundamente até as lágrimas. Ver aquelas mulheres, a maioria que eu mal conhecia pessoalmente, se unindo espontaneamente para ajudar uma outra de coração. A Cristina, uma das clientes mais recentes e entusiasmadas, me fez uma proposta bem interessante um dia. Perguntou se eu já tinha pensado em dar aulas regulares. Estranhei aquilo e perguntei aulas de que exatamente. Ela explicou que seriam aulas de como fazer os bolos de pote perfeitamente. Disse que eu fazia os melhores bolos que ela já tinha comido na vida inteira. E que tinha certeza absoluta que muitas mulheres gostariam imensamente de aprender. Mulheres que também precisavam urgentemente de uma renda extra. Que também queriam conquistar sua independência financeira. A ideia me assustou bastante inicialmente. Ensinar significava compartilhar generosamente meus segredos culinários. Minhas receitas que levei anos e anos aperfeiçoando pacientemente. As técnicas que aprendi cuidadosamente com minha mãe falecida. Tudo que fazia meus bolos serem realmente especiais e únicos. Se eu ensinasse tudo isso, ia inevitavelmente ter concorrência direta. Outras pessoas vendendo exatamente a mesma coisa que eu.
Não ia perder clientes preciosas com isso? Mas quanto mais eu pensava naquela proposta, mais aquilo fazia sentido estratégico. Por que guardar conhecimento egoisticamente só para mim? Se eu pudesse genuinamente ajudar outras mulheres a conquistarem sua independência financeira, por que não fazer isso? Além do mais, cada pessoa tem naturalmente seu toque especial único. Mesmo usando exatamente a mesma receita, cada bolo sai inevitavelmente diferente. Tem a personalidade característica de quem faz. Comecei bem devagar e cautelosamente. Apenas 3 alunas cuidadosamente selecionadas por vez. Uma vez por semana regularmente. Cobrava R$ 200 por pessoa participante. Um valor que considerei justo. Nem muito caro para afastar quem realmente precisava, nem muito barato para desvalorizar completamente meu conhecimento acumulado. A primeira turma era formada pela Joana, pela Vera e pela Sônia. 3 mulheres com histórias completamente diferentes, mas com exatamente o mesmo objetivo claro: independência financeira verdadeira. Joana tinha apenas 38 anos. Casada há 15 anos inteiros. Nunca tinha trabalhado fora de casa na vida. O marido controlador não deixava de jeito nenhum. Dizia frequentemente que mulher casada tinha que cuidar exclusivamente da casa e dos filhos, não ficar na rua trabalhando feito homem. Ela vinha escondida dele. Mentia dizendo pro marido que ia visitar a mãe doente. Vera era viúva recente. 52 anos sofridos. O marido tinha morrido subitamente há apenas 1 ano. Deixou ela desamparada com 3 filhos pequenos para criar sozinha e absolutamente nenhuma renda fixa. A pensão miserável mal dava para pagar o aluguel mensal. Sônia era divorciada há pouco tempo. 45 anos cansados. O ex-marido irresponsável não pagava pensão alimentícia para os filhos de jeito nenhum. Ela trabalhava duramente como faxineira, mas queria desesperadamente algo que desse mais retorno financeiro, que permitisse ela ficar mais tempo em casa presente com as crianças pequenas. Durante as aulas práticas, eu ensinava absolutamente tudo sem esconder nada. Desde como escolher cuidadosamente os ingredientes certos, as proporções perfeitas e precisas, as técnicas corretas de mistura, o ponto exato e ideal do creme, como montar esteticamente os potinhos de forma bonita e apetitosa, como precificar adequadamente considerando todos os custos envolvidos, como conquistar estrategicamente clientes fiéis, como fazer propaganda eficiente, como lidar profissionalmente com encomendas grandes, como organizar financeiramente o negócio. Mas mais importante que absolutamente tudo isso, eu ensinava intensamente sobre independência feminina. Repetia constantemente toda a aula que o dinheiro que elas iam ganhar era exclusivamente delas. Que ninguém podia tocar nele de jeito nenhum. Nem marido, nem filho, nem ninguém no mundo. Que era fruto do trabalho delas. Do suor delas. E que elas tinham direito legítimo a cada centavo ganho. Orientava para abrirem uma conta só delas. Escolherem uma senha que absolutamente ninguém soubesse. E guardarem esse dinheiro com a vida delas. Porque esse dinheiro representava muito mais que simples reais e centavos. Representava liberdade verdadeira. Representava escolha consciente. Representava poder decidir sobre a própria vida. Joana sempre chorava copiosamente quando eu falava essas coisas. Um dia marcante, depois da aula acabar, ela ficou para trás sozinha. Perguntou se podia conversar comigo particularmente. Disse que sim, claro. Ela então contou chorando que o marido tinha descoberto que ela estava fazendo as aulas escondida. E vi claramente o medo genuíno nos olhos dela. Ele tinha ficado completamente furioso. Disse que ela estava desobedecendo ele. Que mulher que fazia isso estava procurando amante. Que se ela não parasse imediatamente, ele ia largar ela sem dó. Perguntei o que ela ia fazer diante daquela ameaça. Ela hesitou visivelmente. Olhou pro chão envergonhada. Respirou fundo várias vezes. E então respondeu com voz tremendo mas determinada que ia continuar sim. Que ela precisava desesperadamente disso. Precisava urgentemente ter seu próprio dinheiro. Precisava poder cuidar de si mesma. Se ele largasse ela sem ter nada, como ia sobreviver no mundo? Não tinha profissão nenhuma. Não tinha experiência de trabalho. Não tinha absolutamente nada seu. Aquelas aulas eram a única chance dela de ter algo realmente seu. E ela não ia desistir de jeito nenhum. Abracei ela forte e apertado. Disse emocionada que estava muito orgulhosa dela. Que ela era extremamente corajosa. Que ia dar tudo certo no final.
Joana continuou vindo fielmente, escondida dele no começo perigoso. Depois, quando o marido deu o ultimato final dizendo que ou ela parava completamente ou ele ia embora definitivamente, ela escolheu corajosamente os bolos. Escolheu ela mesma. E sim, ele foi embora batendo a porta. E sim, foi extremamente difícil sobreviver. Mas Joana aprendeu gradualmente. Começou timidamente a vender. Conquistou clientes novos. E hoje ela vende impressionantes 80 bolos toda semana. Tem seu próprio dinheiro guardado. Aluga um apartamento pequeno, mas que é dela. E é feliz. Genuinamente feliz finalmente. Histórias emocionantes como a da Joana se repetiram constantemente. Cada turma que eu dava aula, cada mulher que passava por mim, saía visivelmente transformada. Não só com o conhecimento técnico de como fazer bolo de pote perfeitamente, mas com algo infinitamente maior. Com autoconfiança verdadeira. Com senso de valor próprio. Com coragem para buscar independência. A Vera, que tinha chegado tão fragilizada pela perda traumática do marido, tão perdida sem saber absolutamente como sustentar os filhos, começou a vender e nunca mais parou. Em apenas 6 meses, ela já tinha uma clientela extremamente fiel de 40 pessoas regulares. Conseguiu finalmente pagar todas as contas atrasadas. Conseguiu dar um Natal digno e alegre para os filhos. Conseguiu respirar aliviada de novo. A Sônia largou corajosamente o emprego de faxineira. No começo, eu fiquei sinceramente preocupada. E se não desse certo? E se ela não conseguisse vender o suficiente? Mas Sônia era extremamente determinada. Ela fazia propaganda intensiva nas redes sociais. Oferecia os bolos em cada lugar que ia. E em 3 meses rápidos, ela já estava ganhando facilmente 3 vezes mais do que ganhava como faxineira. E o melhor, trabalhando de casa confortavelmente. Podendo acompanhar os filhos de perto. Podendo estar presente na vida deles. As aulas se tornaram parte essencial e fundamental do meu negócio. Eu continuava vendendo meus bolos de pote tranquilamente, claro. Mas agora tinha também a renda extra das aulas. E mais importante que qualquer dinheiro, tinha a satisfação imensa de ver outras mulheres conquistando suas independências. Depois de um ano inteiro dando aulas em casa, a Mariana voltou com outra ideia ambiciosa. Perguntou se eu já tinha pensado em alugar um espaço comercial próprio. Perguntei para que exatamente. Ela explicou que era para ampliar o negócio. Que a cozinha da minha casa já estava pequena demais. Que tinha mais encomenda do que eu conseguia fisicamente fazer. E que as aulas estavam cada vez mais procuradas. Com um espaço maior, eu poderia dar aula para mais pessoas simultaneamente. Poderia ter uma equipe maior para fazer os bolos. Poderia crescer o negócio de verdade. A ideia era extremamente tentadora, mas também muito assustadora. Alugar um ponto comercial significava custo fixo alto mensalmente. Significava compromisso de longo prazo. Significava risco financeiro. E se não desse certo? E se eu não conseguisse pagar o aluguel? E se eu perdesse tudo? A Patrícia me aconselhou dizendo para eu pensar de outra forma. Que eu tinha 2 caminhos claros. Podia continuar como estava. Tava bom. Estava funcionando razoavelmente. Ou podia arriscar corajosamente e crescer. Podia transformar aquilo num negócio de verdade. Uma escola de culinária. Uma fábrica de bolos. Algo realmente grande. Algo que ia sobreviver a mim. Que ia deixar um legado duradouro. Legado. Essa palavra poderosa ficou martelando na minha cabeça. O que eu realmente queria deixar pro mundo. Queria ser lembrada simplesmente como a mulher que foi traída e roubada, ou como a mulher que deu a volta por cima espetacularmente. Como a mulher que não só se reergueu sozinha, mas ajudou dezenas de outras mulheres a se erguerem também. 3 meses depois, finalmente aluguei um espaço comercial. Não era grande não. Não era luxuoso também. Mas era meu espaço. Bom, alugado, mas era meu espaço comercial próprio. Investi todas as economias que tinha juntado com tanto esforço. Comprei equipamentos profissionais de qualidade. Freezers industriais potentes. Fogão profissional de 6 bocas. Bancada grande de inox. Pia dupla funcional. Tudo certinho, tudo bonito, tudo extremamente funcional. Chamei o espaço carinhosamente de Doce Recomeço. Porque era exatamente isso que representava simbolicamente. Meu recomeço pessoal. E o recomeço de todas as mulheres que passariam por ali futuramente. A inauguração foi numa terça-feira chuvosa de julho.
Pensei sinceramente que não ia aparecer ninguém por causa do tempo horrível. Mas quando abri as portas às 10 da manhã, tinha mais de 50 pessoas na fila esperando. Clientes fiéis, alunas antigas, alunas novas, vizinhas curiosas, amigas das amigas, todas querendo conhecer o espaço, todas querendo me parabenizar, todas querendo me apoiar incondicionalmente. Mariana tinha feito questão de organizar tudo perfeitamente. Tinha até um bolo grande decorado com o formato de um pote gigante. Todas cantaram parabéns emocionadas. Todas bateram palma entusiasmadas. Todas me abraçaram fortemente. E eu chorei sem parar. Chorei de felicidade pura, de gratidão profunda, de orgulho genuíno. Ali estava eu, Lúcia, 64 anos completos na época. Mulher que foi traída covardemente, roubada descaradamente, humilhada publicamente. Mulher que pensou em desistir tantas vezes. Mulher que acordou tantas manhãs sem vontade nenhuma de levantar. Ali eu estava triunfante, com meu próprio negócio, minha própria escola, meu próprio espaço comercial. E mais importante que tudo, com minha independência completamente garantida. O doce recomeço começou modestamente com 3 turmas por semana. 6 alunas cuidadosamente selecionadas por turma. 18 mulheres por semana aprendendo a fazer bolo de pote. Aprendendo a conquistar independência verdadeira. A cada turma nova, eu contava minha história completa. Porque era extremamente importante que elas soubessem tudo. Importante que vissem que era possível vencer. Que nunca é tarde. Que sempre dá para recomeçar do zero. Algumas chegavam tão machucadas emocionalmente. Tão sem esperança nenhuma. Tão convencidas firmemente de que não eram capazes de nada. E aos poucos, ao longo das aulas, eu via claramente a transformação acontecendo. Via a postura mudando gradualmente. O olhar ficando mais firme e confiante. A voz ganhando força. Era absolutamente mágico presenciar. A Larissa, por exemplo, marcante. Ela chegou na primeira aula completamente cabisbaixa. Voz baixíssima. Olhos sempre pregados no chão. Tinha 41 anos. Casada há 20 anos. O marido controlava absolutamente tudo na vida dela. O dinheiro todo, as amizades, os lugares que ela podia ir. Ela não podia sair de casa sem pedir permissão antes. Não podia comprar absolutamente nada sem autorização dele. Não podia nem pintar o cabelo sem ele aprovar a cor. Durante as aulas, ela mal falava alguma coisa. Fazia tudo certinho e caprichado. Prestava atenção em tudo, mas não interagia com ninguém. Na terceira aula, quando eu estava falando especificamente sobre precificação, sobre como calcular o valor justo do trabalho, ela levantou a mão timidamente. Disse que podia fazer uma pergunta. Respondi que sim, claro. Ela então perguntou com voz tremula, se ela começasse a vender os bolos, mas o marido descobrisse e quisesse pegar o dinheiro, o que ela devia fazer exatamente. Respondi firmemente que ela não devia deixar ele pegar de jeito nenhum. Ela argumentou hesitante que ele era o marido dela. Expliquei pacientemente que isso não dava direito nenhum a ele de pegar o que era dela. Pedi para ela me escutar bem. Escutar com atenção. Ela ia trabalhar arduamente. Ia suar bastante. Ia acordar cedo. Ia fazer os bolos com capricho. Ia entregar pessoalmente. Ia conquistar clientes. Ia ganhar dinheiro honesto. E esse dinheiro era exclusivamente dela. Não dele. Dela. Ela não precisava dividir se não quisesse. Ela não precisava dar satisfação se não quisesse. Ela era uma mulher adulta, capaz, independente. E o fruto do trabalho dela pertencia unicamente a ela. Ela ficou em silêncio processando. Mas eu vi claramente algo importante mudando nos olhos dela naquele momento. Na última aula do curso completo, Larissa chegou visivelmente diferente. Cabelo cortado modernamente. Roupa nova colorida. Maquiagem leve mas presente. E sorrindo abertamente. Anunciou orgulhosa para a turma inteira que tinha vendido seu primeiro bolo de pote. Todas bateram palma entusiasmadas para ela. Ela contou emocionada que tinha feito 5 bolos e oferecido para as vizinhas próximas. Vendeu absolutamente todos. R$ 25 cada um. R$ 125 no total. Perguntei o que ela tinha feito com aquele dinheiro. Ela respondeu que tinha guardado cuidadosamente. Que tinha aberto uma conta digital secreta que o marido não sabia que existia. Colocou o dinheiro lá protegido.
e disse que sabia o que tinha sentido pela primeira vez. Perguntei curiosa o que era. Ela disse chorando que era liberdade. Que pela primeira vez em 20 anos inteiros de casamento, ela tinha sentido que tinha escolha real. Que podia decidir por si mesma. Que era dona do próprio nariz finalmente. Abracei ela emocionada. Todas abraçaram ela. Porque aquele momento representava tanto. Representava o começo de uma nova vida inteira para Larissa. Uma vida onde ela finalmente tinha voz própria. Tinha poder de decisão. Tinha independência verdadeira. Histórias assim aconteciam toda semana sem exceção. Cada turma tinha suas Larissas próprias. Suas Joanas. Suas Verás. Mulheres machucadas, oprimidas, controladas. Mulheres que chegavam sem acreditar minimamente em si mesmas. E que saíam completamente transformadas. Empoderadas. Donas das próprias vidas. E enquanto eu ensinava a elas, eu também aprendi muito. Aprendi que minha dor tinha propósito real. Que minha história podia inspirar outras. Que minha experiência podia ajudar concretamente. Aprendi que ser traída, roubada e abandonada não era o fim da minha história. Era só o começo doloroso de um novo capítulo. Um capítulo muito melhor. O negócio continuou crescendo exponencialmente. Precisei contratar mais pessoas. A Neide virou minha gerente de produção oficial. Ela coordenava toda a equipe que fazia os bolos pro comércio. 3 mulheres trabalham diretamente com ela. Todas ex-alunas minhas que se destacaram e que eu convidei pessoalmente para fazer parte da equipe. Contratei também uma recepcionista dedicada para cuidar das matrículas das aulas, das encomendas, do atendimento geral. A Amélia, uma senhora de 58 anos que tinha perdido o emprego subitamente e estava completamente desesperada. Ela era extremamente organizada, simpática naturalmente, eficiente no trabalho. Perfeita pro que eu precisava. Todas eram registradas direitinho na carteira. Salário em dia sempre. Benefícios garantidos. Eu fazia questão absoluta. Porque eu sabia profundamente o que era trabalhar sem ter garantias nenhumas. O que era depender da boa vontade do outro. O que era não ter direitos. E não queria isso para absolutamente ninguém que trabalhasse comigo. Um ano inteiro depois da inauguração do Doce Recomeço, Marcelo apareceu de novo inesperadamente. Dessa vez no espaço comercial. Eu estava dando aula normalmente quando Amélia me chamou dizendo que tinha um senhor ali querendo falar comigo. Perguntei quem era e ela disse que ele tinha dito que era meu marido. Ex-marido, pensei imediatamente. O divórcio tinha saído oficialmente há 6 meses. Mas não corrigi ela. Só fui ver o que ele queria dessa vez. Marcelo estava na recepção esperando. Ainda mais magro que da última vez. Roupa velha e surrada. Cabelo grisalho completamente despenteado. Ele olhou ao redor vendo o espaço todo bem montado, a movimentação de pessoas, e algo passou claramente no rosto dele. Surpresa? Inveja? Arrependimento profundo? Perguntei secamente o que ele queria. Ele disse que tinha vindo pedir desculpas sinceras. Respondi que estava perdoado e que podia ir embora. Ele insistiu dizendo que precisava falar comigo. Respondi que não precisava não, que não tínhamos mais absolutamente nada para conversar. Ele implorou dizendo por favor, que precisava só de 5 minutos. Olhei para Amélia. Ela fez uma expressão questionadora. Eu suspirei cansada e disse que 5 minutos apenas. Ali mesmo na recepção. Na frente de todo mundo. Ele olhou ao redor desconfortável com a audiência que começava a se formar. As alunas, a equipe da produção, todos curiosos observando. Ele começou dizendo que tinha estragado tudo. Que sabia perfeitamente que tinha estragado tudo. Que tinha me traído. Roubado. Tratado como se eu não valesse absolutamente nada. E que ele estava errado. Muito errado. Que não sabia dar valor no que tinha. Não sabia dar valor em mim. E que agora que tinha perdido tudo, agora que estava sozinho no mundo, sem nada, ele finalmente entendia. Entendia o que tinha jogado fora. Respondi firmemente que ele não entendia nada. Que ele não estava arrependido de ter me traído. Ele estava arrependido de ter perdido a mulher que sustentava ele. Que fazia sua comida. Que lavava sua roupa. Que resolvia sua vida. Ele não sentia falta de mim. Ele sentia falta do conforto que eu proporcionava gratuitamente. Ele tentou argumentar que não era verdade. Mas eu sabia que era assim. Porque se ele realmente me amasse, se realmente me valorizasse,
ele nunca teria feito o que fez. Nunca teria pegado o dinheiro que eu ganhava acordando às 5 da manhã, ficando em pé até as pernas doerem, trabalhando até as mãos sangrarem. Nunca teria gastado esse dinheiro com outra mulher, com presentes caros, jantares chiques, coisas que nunca deu para mim. Ele tinha feito escolhas conscientes. Agora tinha que viver com elas. Ele insistiu que tinha mudado completamente. Mas eu sabia a verdade. Ele não tinha mudado absolutamente nada. Ele só tinha ficado sem opção nenhuma. A amante tinha largado ele quando o dinheiro acabou. Ele tinha ficado literalmente sem nada. E agora vinha aqui esperando que eu acolhesse ele de novo. Que eu perdoasse. Que eu sustentasse ele de novo. Mas eu tinha aprendido algo fundamental. Que eu não precisava dele. Que eu era capaz sozinha. Que eu valia muito. E que não ia aceitar menos do que eu merecia. E ele era menos. Muito menos. Ele ficou parado sem saber o que dizer. Ao redor, as mulheres começaram a bater palmas. Devagar no começo. Depois mais forte e forte. Até virar uma salva de palmas entusiasmada. Aplaudindo minha coragem. Minha firmeza. Minha escolha. Marcelo olhou ao redor humilhado e saiu rapidamente. Nunca mais voltou. Hoje, 2 anos completos depois de ter descoberto a traição, minha vida é completamente diferente. O Doce Recomeço é um sucesso consolidado. Já formei mais de 300 alunas. Muitas delas hoje têm seus próprios negócios prósperos de bolos de pote. Algumas até abriram seus próprios espaços de ensino. E eu não me importo minimamente com a suposta concorrência. Porque não é concorrência. É multiplicação. É expansão. É mais mulheres conquistando independência. Minha rotina agora é significativamente mais leve. Eu ainda acordo cedo, mas não às 5 da manhã. Às 7 tá perfeitamente bom. Tomo meu café com calma. Leio tranquilamente as mensagens do grupo das clientes. Chego no Doce Recomeço às 8h30. A equipe já tá lá trabalhando, produzindo. A Neide coordena tudo com maestria. Eu dou minhas aulas. Atendo as clientes que vêm buscar encomendas. Converso. Rio. Vivo plenamente. Financeiramente, tô completamente estável. Tenho uma reserva de emergência substancial. Tenho investimentos crescendo. Tenho planos ambiciosos de expansão. Quero abrir uma segunda unidade do Doce Recomeço. Quero ampliar o alcance. Quero atingir mais mulheres. Quero criar uma rede de escolas de culinária focadas em empoderamento feminino. Mas mais importante que o dinheiro todo, tenho paz. Tenho dignidade. Tenho respeito próprio. Acordo de manhã e não tenho que dar satisfação para absolutamente ninguém. O dinheiro que eu ganho é exclusivamente meu. As decisões que eu tomo são minhas. A vida que eu construo é minha. Às vezes ainda dói um pouco. Às vezes ainda lembro dos bons momentos antigos com Marcelo. Porque nem tudo foi ruim. Houve amor genuíno no começo. Houve cumplicidade verdadeira. Houve parceria real. Mas isso acabou definitivamente. Ele destruiu tudo. E não há como reconstruir sobre escombros podres. Então eu construí algo completamente novo. Do zero absoluto. Com minhas próprias mãos. Com meu próprio suor. E tá lindo. Tá firme. Tá sólido. E sabe o que é mais bonito? Ver outras mulheres fazendo exatamente o mesmo. Ver a Joana com seu negócio prosperando. Ver a Larissa livre do controle do marido abusivo. Ver a Vera sustentando os filhos com dignidade. Ver a Sônia trabalhando de casa, presente na vida dos filhos. Ver centenas de mulheres que passaram pelo Doce Recomeço agora independentes, confiantes, empoderadas. Isso sim é legado duradouro. Isso sim é sucesso verdadeiro. Então, para vocês que estão me ouvindo agora, eu deixo essa mensagem importante. Nunca, jamais, em hipótese alguma, abra mão da sua independência financeira. Não importa quanto vocês amem alguém. Não importa quanto confiem. Sempre tenham seu dinheiro. Sua conta. Sua reserva. Seu plano B. Porque a vida dá voltas inesperadas. As pessoas mudam. E você precisa ser capaz de se sustentar sozinha se for necessário. E se você está passando por uma situação parecida com a minha, se está sendo traída, roubada, desrespeitada, eu te digo com convicção, você é mais forte do que imagina. Você é capaz de recomeçar. Pode parecer impossível agora. Pode parecer que o mundo acabou. Mas eu te garanto, passa. E quando passar, você vai sair mais forte.
Meus bolos de pote não são só bolos. São símbolos poderosos de resistência, de resiliência, de recomeço. Cada potinho é uma declaração de independência. Cada venda é uma vitória conquistada. Cada centavo é um passo a mais na construção de uma nova vida. E minhas clientes sabem disso profundamente. Por isso fazem questão de pagar na minha mão. Não é só sobre o dinheiro. É sobre reconhecer meu valor. É sobre apoiar minha jornada. É sobre dizer claramente sem palavras que me veem, me reconhecem, me apoiam. E esse apoio transformou completamente minha vida. E é esse apoio que eu agora multiplico. Para cada aluna. Para cada cliente. Para cada mulher que cruza meu caminho. Porque juntas somos muito mais fortes. Juntas somos imbatíveis. Juntas podemos mudar não só nossas vidas, mas a estrutura toda que nos oprime. E isso começa com pequenas atitudes simples. Com pagar direto na mão da vendedora. Com fazer propaganda do trabalho de outras mulheres. Com compartilhar conhecimento. Com oferecer ajuda. Com ser solidária. Então, se você chegou até aqui comigo, eu quero te pedir, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com outras mulheres. Porque quanto mais a gente compartilha histórias de superação, mais mulheres vão se sentir encorajadas a fazer o mesmo. E se você tem uma história parecida, deixa aqui nos comentários. Vamos criar juntas uma rede de apoio. Uma comunidade. Uma família de mulheres que se recusam a desistir. Porque essa não é só minha história. É nossa história. A história de todas as mulheres que se recusam a aceitar menos do que merecem. E nossa história tá só começando. Um bolo de pote por vez. Uma vitória por vez. Uma transformação por vez. Até a próxima. E lembra sempre, seu trabalho, seu dinheiro, sua independência. Nunca abra mão disso. Nunca mesmo.